Olá a todos, dando continuidade ao nosso módulo anterior de atividades, para não ficar um vídeo muito longo, né? Nós vamos compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa continuar nesse ritmo de atividades. Então, dentro das atividades, nós vamos clicar em ocultar aqui, nós vamos inserir dentro do curso de formação de professores uma nova atividade, certo? Então, nós vamos aqui, voltamos para a página inicial, nós criamos na base o glossário. O que é criar o glossário? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou criar um glossário aqui novamente. O glossário é uma atividade bastante importante, bastante relevante para o curso. Porque se você tem, por exemplo, que nomear, usar os termos técnicos do curso de Engenharia Florestal, você cria um glossário e você não precisa pedir para o aluno acessar um dicionário. Você vai montando o glossário da disciplina. Então, eu posso colocar aqui termos técnicos de engenharia florestal. Então, eu vou colocar aqui, ó, termos técnicos de engenharia florestal. Aqui eu vou dizer o que eu preciso dos termos técnicos, certo? E aqui eu posso dizer se ela vai mostrar a descrição ou não. Lembra, sou eu que observo. Eu posso deixar ele como glossário principal. Itens, eu posso dizer que os itens não se repetem. Ó, permitir itens duplicados? Não. Aprovação imediata? Sim. Então, eu posso determinar os critérios do meu glossário, certo? E eu posso também ir direto na conclusão de atividade e mostrar. O estudante deve visualizar e o estudante deve criar quantas entradas? 3. Eu quero que cada um crie 3 itens. E eu posso dar uma nota por isso. Então, eu posso ir em avaliações, como a gente aprendeu na aula anterior, e configurar e dar nota para esse aluno dentro dessa atividade. Então, eu criei um glossário, que é uma informação bastante importante para a gente que está desenvolvendo dentro de áreas técnicas, né? Nós trabalhamos com cursos técnicos. Então, o glossário ele se torna uma ferramenta bastante importante nessa área. E depois do glossário, nós temos H5P, jogos. Esse H5P e jogos nós vamos trabalhar posteriormente. Laboratório de avaliação. Então, eu quero saber para que serve um laboratório de avaliação. Ele permite a coleta, revisão e avaliação por pares do trabalho dos estudantes. Então, os estudantes podem enviar qualquer conteúdo com os documentos de texto ou planilhas, coisa e tal, e os envios são avaliados por um formulário de avaliação com critérios múltiplos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o formulário de avaliação e posso enviar para os colegas. Então, se eu tenho um trabalho, eu posso utilizar o laboratório de avaliação. Então, se eu tenho um conteúdo para eu trabalhar, eu vou utilizar esse recurso para avaliar. Por exemplo, se eu tenho TCC, se eu tenho uma orientação de artigo que eu quero que os colegas façam, então vamos ver aqui, que me ajudem, né, na avaliação. Então eu vou colocar, ou se um colega, um aluno, possa avaliar o trabalho do outro aluno, certo? Então eu tenho são diversas atividades, orientação de artigos. São diversas atividades que eu posso propor. Eu explico o que é essas atividades, certo? Observe que é sempre o mesmo mecanismo. A nota acumulativa, a nota para envio. Então, eu vou colocar aqui, não tudo isso, né? Vamos colocar aí os pontos, certo? Então, casos decimais, configurações de envio. Então, eu posso dizer aqui quais são as configurações de envio, as instruções para que o aluno possa enviar. Se é um texto online, se é obrigatório, se é um arquivo anexo, se é obrigatório. Então, ele não pode sair daqui. Se é um texto online, ele vai ter que enviar obrigatoriamente. Se é um arquivo, ele tem que enviar obrigatoriamente, certo? Então, eu desmarco o texto online ou eu marco e faço o obrigatório para os dois, certo? Número máximo de anexos, se eu quiser 2 artigos, se eu quiser 3, 4 arquivos, na verdade. Tipos, eu posso escolher o tipo de arquivo que eu quero receber. Se eu quero em Word, por exemplo, eu vou marcar o Word. Se eu quero em slides, eu vou marcar slide. Então,
eu quero ele em doc, eu quero ele em... Posso marcar ele em Word? Só quero em doc. Vamos ver se ele vai conseguir salvar. Então, ele deixou aberto para todos os tipos de doc, porque a pessoa pode mandar também em Drive, não é isso? A configuração de avaliação, então, como é que vai ser a configuração e colocar as regras, não é isso? Que a gente percebe para o aluno experimentar um pouco da iniciação científica. Se vai ter feedback, né? Eu tenho que dar um feedback para o aluno. Parabéns, seu trabalho foi aprovado. Estamos lendo o seu trabalho, ainda não é uma carta de aceite, não é isso? E aí, os exemplos de envios fornecidos para a prática na avaliação. Então, envios de exemplo. Você pode mostrar como é que você quer esse envio. Pode colocar se eu quero, assim, os exemplos estão disponíveis após o envio e devem ser avaliados antes da avaliação por pares. Eu posso determinar os critérios. A disponibilidade, quanto tempo esse conteúdo vai ficar. Configurações entre módulos também não preciso mexer. Restrição de acesso, se eu quero só um grupo específico. E a conclusão da atividade. Então, eu posso colocar a conclusão da atividade aqui. E aí, eu salvo e vou mostrar isso. Por que eu vou mostrar? Porque eu preciso saber como é que isso vai ser criado. Olha aqui. Então, a fase de configuração, olha. Então, ele é como se fosse um Trello, né? Ele marca em qual fase você está. Quem é que está avaliando, quais são as pessoas que vão avaliar esse trabalho. Então, ó, forneça instruções, alocar o envio, tá certo? Ó. Então, faltou editar o formulário. O que está com check na frente, ou seja, com marcador em verde, é porque eu consegui concluir, fazer. E o que está embranquiçado é porque ainda não foi feito. Então, eu tenho aqui que voltar às configurações, ó, tá aqui a descrição, tá aqui os exemplos de envio, e aí eu vou configurando e o aluno vai passando para o próximo tópico. Então, essa é uma informação importante. Deixa eu só cancelar aqui para não passar para o próximo tópico ainda. Mas é uma informação importante para trabalhar em metodologia científica. Por exemplo, é o que me vem à cabeça agora, porque eu sou professora de metodologia também, então eu gosto bastante dessa área, tá certo? Então, nós vamos novamente parar esse vídeo para que a gente possa fazer vídeos curtos, né? Para que esses vídeos não se tornem muito longos e cansativos.